Olá, aqui é o Mário Breder e eu gostaria de falar hoje sobre a Bíblia. Bem, recentemente um jovem pastor disse que a gente foi ensinado a crer que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, mas colocou algumas coisas aí para duvidar sobre isso, né? Ah, Pelo menos três coisas que eu lembro que ele disse aqui e eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essas coisas com você junto. No final, ainda quero fazer uma reflexão sobre um ponto muito importante, de uma declaração que estava junto nisso, dizendo assim: a Bíblia é só um livro. Você acredita que a Bíblia é só um livro? O que você acha disso? Escreva nos comentários aqui embaixo o que você acha sobre a declaração de que a Bíblia é só um livro. Bem, vamos lá. Uma das declarações que ele deu, ele disse que a Bíblia, se a Bíblia for a palavra de Deus de capa a capa, Jesus são só algumas páginas dessa Bíblia. Então, imagine que aqui tudo seria, se aqui tudo é a palavra de Deus, quando a gente pega aqui o Novo Testamento, a gente está falando que são essas partes aqui, são o Novo Testamento. Se a gente estiver falando de só dos evangelhos, onde vai falar especificamente de Jesus, a gente está separando um espaço bem menor. Então ele estaria dizendo que isso aqui só, de toda a Bíblia, é Jesus. Jesus estaria só nesse pedaço. Bem, aí a gente pode ser bem claro e bem sincero de dizer que está faltando alguma coisa aqui de entendimento, em que toda essa parte aqui do Velho Testamento, ela é sobre Jesus. Se não é sobre Jesus, por que que Jesus mesmo, aonde no pedacinho aqui que ele está falando, que seria sobre Jesus, por que que Jesus falaria tanto sobre o Velho Testamento aqui? E nesse espacinho aqui, ele demonstra em todas as partes que o Velho Testamento falava sobre ele. Vamos olhar aqui, ó, em Lucas, capítulo 17, deixa eu abrir aqui. Olha só, Lucas 18, no versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Veja, se a gente pegar aqui e ler, pelo menos ler, só os evangelhos, a gente vai ver Jesus dizendo claramente que o que está escrito nos profetas, o que está escrito na lei, ou seja, aquilo tudo que está escrito no Antigo Testamento, falava sobre ele. Então o Antigo Testamento não é algo que a gente pode desprezar ou entender que não é a palavra de Deus. O Antigo Testamento Deus usou o tempo todo para apontar aquele que é o centro de tudo, que é Jesus. Jesus é, desde o começo, antes da fundação do mundo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? Isso também está escrito aqui nos Evangelhos. Ah, ele, ele era o próprio Deus e por intermédio dele tudo se fez. Se tudo se fez, inclusive essa palavra que foi feita. E tudo que a gente aprende aqui está em consonância, tá de acordo o Evangelho com o Velho Testamento. Jesus, ele não é apenas algumas páginas. Jesus é a plenitude dos tempos. Jesus era antes do mundo existir e Jesus era, é e será. Desde aquilo que João viu na ilha de Patmos sobre Apocalipse, sobre tempos futuros para a nossa cronologia. Dentro da nossa cronologia, quando a gente começa a estudar o início e a formação do mundo, Jesus já existia. Quando a gente vai estudar escatologia, o fim dos tempos, Jesus está lá. E tudo acontece em Jesus. Jesus não é só algumas páginas, mas Jesus é a Bíblia inteira.
Em toda a Bíblia a gente vê referência de Jesus. Quando você começa a ler Gênesis, e Deus já fala assim para Eva, olha, o fruto, a semente sua vai pisar na cabeça da serpente, na semente da cabeça da serpente, já estava falando de Jesus. Em todos os tempos, em todos os momentos, a Bíblia fala de Jesus. Claro que no Velho Testamento existiam muitos outros livros. Não no Velho Testamento, desculpa. Na época dos mesmos livros que existiam no Velho Testamento, já existiam vários outros livros. A gente pode pegar e estudar aí civilizações antigas e você vai ver que a escrita não foi algo que foi inventado só para fazer a Bíblia e ali Moisés guardou a escrita só para ele, ninguém conseguia escrever mais nada, né? Só passou de um para outro que tinha que escrever a Bíblia e ninguém mais podia escrever. Claro que existiam vários outros livros, muitos outros livros. A palavra escrita da história da Bíblia, ela começa com um escrito vindo direto de Deus, inegavelmente. Por mais que fale assim, porque esse é só um livro, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. E é ali que se começou a Bíblia deixar de ser algo falado, né, de pai para filho, para ser algo escrito. Tá? Então Deus deu isso para Moisés, para o povo todo ali, e depois ele começou a dar a Moisés as outras informações todas para serem colocadas na Bíblia. Tudo isso foi escrito, foi colocado na Arca da Aliança, como livro que não deveria ser mexido de forma alguma. Ninguém por si mesmo poderia escrever. Então depois ainda Josué foi usado por Deus para escrever, e aí veio os profetas, e eles foram escrevendo sobre várias coisas, sobre o que acontecia no tempo de Israel. E tudo isso como palavra de Deus. Sim, palavra de Deus escrita por pessoas. Porque se Deus escrevesse em sua perfeição completa por Ele mesmo, como nós, seres humanos tão falhos, conseguiríamos entender a Bíblia e a palavra de Deus na sua magnitude, na sua onisciência, no seu saber completo? A gente nem conseguiria falar com Ele. Imagina o seguinte, quando você assiste um jornal, quando você assiste, você já deve ter tentado fazer isso alguma vez na sua vida, colocar na TV Câmara, na TV Senado, ou melhor de todos ainda, colocar na TV Justiça. Vai lá assistir uma sessão completa do STF. Se você não é jurista, se você não é da área jurídica, dificilmente você vai entender tudo o que eles estão falando ali. Se nós, que não estudamos esse nível, que não estudamos exatamente as mesmas coisas que eles ali, não conseguimos entender o que eles estão falando, você acha que nós, seres humanos, entenderíamos o que Deus escreveria por Ele mesmo? Não faz sentido. É por isso que a Bíblia ela foi escrita por pessoas, pessoas que conseguem desenvolver uma linguagem que a gente consegue entender. Ela fala sobre a lua, sobre o sol, ela fala sobre o sol girando em torno da Terra numa perspectiva de quem está na Terra. Deus não precisava pegar naquela época e falar para o pessoal assim, não gente, olha, existe um sistema solar que o Sol fica aqui e o planeta dá voltas. Para quê? Para quê? Não tinha sentido o homem saber disso naquela época. Mas Deus falava sobre isso na Bíblia, através dos seres humanos, de forma que a gente entende, porque o ponto que Deus queria passar ali, é isso que a gente precisa entender nas exegese, na hermenêutica e no estudo da Bíblia, o que é que Deus estava falando para aquele povo e qual era o sentido daquela palavra. Se o sentido daquela palavra fosse, se Deus quisesse que, quando ele fala que o sol se põe, se levanta, e ele quisesse que a gente entendesse que, na verdade, a Terra gira em torno do céu, ele teria falado. Assim como a gente vê, por exemplo, quando ele vai falar que um nazireu não pode consumir nada de uva, ele é bem específico. Nem do caroço, nem da casca, nem da uva, nem de uva de outro jeito, de jeito nenhum. Ele é bem específico, está ali na Bíblia. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A Bíblia, sim, foi escrita por pessoas, através de uma inspiração divina, para falar diretamente conosco.
Esses outros livros que existiam ali, que foram feitos na mesma época da Bíblia, por que eles não foram colocados na Bíblia então? Né? A gente tem aí várias questões, não de pessoas do novo tempo tirando essas Bíblias, tirando esses livros, né, da Bíblia. Mas exatamente esses livros não foram feitos por profetas, não foram feitos assim com Jesus ou com Deus mandando eles escrever. Tinha vários outros livros até no judaísmo mesmo, né, livros de história, algumas coisas até bem mais pesadas, que a gente vê depois Paulo falando sobre fábulas judaicas, por exemplo. Tá? Então existiam várias fábulas e se você pesquisar um pouco mais até se consegue achar, mas realmente não é nada bom, assim, é coisas malucas mesmo, de Lilith, de anjo que era mulher e que se casava com Adão, coisas bem malucas, assim, que não tem nada a ver com o todo que você entende de Deus. Tá? Por que essas coisas não estavam na Bíblia, então? Ué, é simples. Deus foi dizendo o que devia ser colocado na Bíblia e esses livros foram se somados àquilo que estava na arca. Tá? E, e aí a gente vê depois no Novo Testamento em que várias vezes é citado os livros do Velho Testamento. E quando esses livros do Velho Testamento são citados, esses que são aí fora da Bíblia, eles não são citados. Jesus não cita livro fora da Bíblia. Tá? Ah, o Novo Testamento, os Evangelhos também não citam. Você consegue ver várias coisas do Velho Testamento, até mesmo na genealogia que Lucas escreve para falar de Jesus. Então eram livros que eram considerados já pelos judeus canônicos. Aí vem até um outro ponto que eu quero falar aqui, que diz assim, um homem, Agostinho, no início da igreja decidiu reduzir de inúmeros livros que já existiam para poucos que temos hoje na Bíblia. Não foi assim, não foi assim. Então, os judeus já consideravam os livros que a gente considera como livros inspirados por Deus, tá? Alguns livros apócrifos ali perto da época de Jesus já falam isso também. Então, em Macabeus, por exemplo, que a gente não considera como protestantes, não considera ele na Bíblia, Macabeus mesmo fala que não havia profetas depois do tempo de Malaquias. Ou seja, o próprio livro de Macabeus não faz parte da Bíblia, porque inclusive ele mesmo fala que ele não é um livro de profeta. Não tem confusão sobre isso. Tá? Os livros apócrifos que a gente tem hoje, que a gente conhece, sabe, como esse Macabeus, como Judite e outros, eles não faziam parte da Bíblia, mesmo no começo da fé cristã. Tá? Se a gente pega ali a lista da fé cristã, a primeira lista de livros do Antigo Testamento da fé cristã, ela foi em 170 depois de Cristo. 170 depois de Cristo já tinha uma lista falando sobre os livros do Antigo Testamento. Tá? Essa lista ela batia com o que se entende, com o que os judeus entendiam também que eram os livros canônicos ali do Antigo Testamento. Tá? A única coisa que tinha ali era Ruth, se eu não me engano, que eles não concordavam necessariamente. Tá? Mas depois, assim, não concordavam porque tinham dúvidas, né? Mas depois isso foi claramente arrumado ali, foi ajustado, foram se entendendo as dúvidas e ela foi colocado, esse livro foi colocado, tá? Deixa eu ver aqui quem foi, qual o nome, quem fez essa primeira lista. Já acho aqui. Acho aqui para vocês o nome dessa primeira lista. Errância, o cão da Bíblia, tá aqui. Aqui, ó. Melito, um bispo de Sardes, ele escreveu ali a 170 depois de Cristo. Quando cheguei ao Oriente e encontrei-me no lugar em que essas coisas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão os livros do Antigo Testamento, avaliei os fatos e os enviei a ti. São estes
os seus nomes. 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros dos reinos, 2 livros de crônica, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e sua sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías, Jeremias, os 12 num único livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Tá? Então só o livro de Esther que não era ainda considerado pelo cristianismo, mas depois foi também considerado, foi se entendido as dúvidas que tinha. Tá? Apenas esses livros que a gente chama de apócrifos hoje, eles na verdade não faziam parte, mesmo na Igreja Católica Romana, antes da Reforma Protestante, eles não faziam parte da canonicidade. Eles entravam em listas como livros que deveriam ser estudados pela história. E até hoje nós cristãos devemos ler esses livros como história. O livro de Macabeus, ele fala da história de Israel, e é até bom para a gente entender questões históricas que existiam na época de Jesus. Olha, esses 400 anos aí que a Bíblia não fala nada, é lógico que existem livros de história, só não é a palavra de Deus, mas é fácil da gente entender como que o povo vivia. Olha, o povo ele já tinha sido opresso por ditadores antes, né? Naquela época, antes dos romanos, já tinha sido feito o Império Grego, eles já tinham tentado se libertar. Então é lógico que quando a gente começa a ler o Evangelho e vê que as pessoas esperavam de Jesus um libertador, eles já tinham o histórico de Macabeus, que tinham feito algumas revoluções ali com guerra, né? com batalha, mesmo com briga. Então é normal, a gente começa a entender a cabeça deles, por que eles esperavam que Jesus fosse alguém para descer a espada na orelha de todo mundo, como fez Pedro. Por que foi tão escandaloso para a mente deles, para a cabeça deles, que Jesus entregasse sua vida para morrer? É por isso que a gente precisa entender, ler a Bíblia como palavra de Deus, mas também podemos ler outros livros, como esses que são apócrifos, como livros de história. Tá? Não que tudo que está nele é a verdade de Deus, mas é história. Tá? Esses livros que nós chamamos de apócrifos só foram colocados na canonicidade bíblica pelos católicos depois de Martinho Lutero. Então, quando Martinho Lutero vem e faz a reforma, começa esse trabalho, em 1546, no Concílio de Trento, como uma resposta a Martinho Lutero, a Igreja Católica foi e disse que esses livros são canônicos. Exatamente porque nesses livros, que a gente considera apócrifos, tem ali bases que a Igreja Católica usa para as suas interpretações. São bases que só existem nesses livros, que não estão em outros. Mas qual é a diferença? Olha, os profetas foram colocando, as pessoas que estavam ali cheias de Deus foram escrevendo no Antigo Testamento, e depois do Novo Testamento a gente vê ele sendo feito por apóstolos de Jesus, a quem Jesus deu, o próprio Cristo deu a eles o poder de serem testemunhas, de colocar essas palavras e de lembrar a eles, né? Porque ele disse que o Espírito Santo lembraria. A gente vê que são feitos por apóstolos ou por pessoas muito próximas dos apóstolos, que os apóstolos poderiam confirmar se o que eles escreveram estava legal ou não, como Lucas, como outras cartas, como Marcos. A gente pode ver também alguns livros que são assim estritamente de acordo com toda a outra palavra de Deus, como foi Hebreus. Foi Paulo que escreveu Hebreus? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas mesmo que não fosse Paulo que escreveu, a gente pode validar tudo que está escrito ali em Hebreus com todo o restante da Bíblia e não tem falhas. Né? A gente não precisa se preocupar com isso. Tá? Aí eu quero falar sobre um outro ponto importantíssimo. Se a gente entender que a Bíblia, por mais que se entenda, né, que a Bíblia inteira não é um livro e que Jesus é um pedacinho da Bíblia, bem, se Jesus é um pedacinho da Bíblia, vamos dizer que você acredita em Jesus. Para você acreditar em Jesus, o Espírito Santo, ali, está escrito ali, né? O Espírito Santo é quem convence da justiça, do juízo
e do pecado. Se o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te convenceu sobre Jesus. O Espírito Santo te convencendo sobre Jesus, para aceitar Jesus, a gente entende que Jesus é Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo, que Jesus morreu por nós e que Jesus ressuscitou. Se Jesus é a nossa fé, nós cremos que Ele deixou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo de Deus nos revela toda a Bíblia. Se você aceitou Jesus, se você aceita que Jesus morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou, você também aceita que Jesus nos deixou o Espírito Santo Consolador quando Ele foi para o céu. E o Espírito Santo, quando você lê a Bíblia, lê ela toda, de capa a capa, ele vai te revelando a palavra de Deus. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não tem o Espírito Santo para te revelar a palavra de Deus, a Bíblia é só um livro. Então, quando alguém diz assim, a Bíblia é só um livro, olha, eu até concordo com ele. Para aquele que não aceitou Jesus verdadeiramente e que não tem o Espírito Santo para lhe iluminar quando ele lê a Bíblia é só um livro. Agora, quando a gente também, como cristãos, a gente tem o costume de abrir um pedacinho, abre a Bíblia aqui, hoje eu vou ler a Bíblia, e lê só um pedacinho, e nunca leu a Bíblia de capa a capa, e nunca tentou entender, interpretar em vários pontos da Bíblia alguma questão que a gente tem, aí a Bíblia não é algo revelado de Deus para a gente. A gente precisa ler a Bíblia com profundidade. Quando nós vamos à Bíblia com a nossa carga, com o nosso jeito, isso chama-se exegese. Exegese. Exegese é nós entrarmos na Bíblia com a nossa carga, o nosso jeito, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar e tentar achar alguma coisa aqui. Também não é errado, porque muitas vezes a gente quer assim, Deus, eu acho que é isso, que eu acho que tatuagem é pecado, e aí você vai para a Bíblia e vai tentar achar alguma coisa aqui. Você pode até achar um texto só, mas aí você tem que fazer a exegese, que é diferente de exegese. A exegese, você vai fazer uma perícope, vai selecionar um pedaço, e aí não é só um versículo, mas um pedaço maior, ou seja, 2, 3 capítulos para trás, 2, 3 capítulos para frente, entender o que estava se passando naquele contexto, naquela época, entender qual era a mensagem que era falada, para quem que estava falando. Então assim, Paulo estava falando para quem? Muitos textos de Paulo, ele estava falando para pessoas que não conheciam nem sequer as bases do judaísmo, que não conheciam o Velho Testamento, que precisavam entender e que estava inserido em um contexto de uma sociedade, de uma cultura totalmente diferente da nossa hoje. E a gente não pode ignorar isso. Então, quando Paulo fala, por exemplo, eu não aceito que mulheres falem, ele está falando para um povo que fazia parte ali de uma cultura de Atenas. Estava falando para um povo que fazia parte de uma cultura ali de deusas que eram louvadas e que tinham sacerdotisas que eram servidas por homens. Em que essas sacerdotisas diziam tudo, falavam, ministravam e os homens abaixavam a cabeça. E o homem não tinha voz. A mulher, ela deixava de ter o seu valor como mulher para ela ser um valor usurpado de um homem. A mulher e o homem têm um valor maravilhoso diante de Deus, cada um com a sua forma. Ora, é inegável que Deus faz homem como homem, mulher como mulher, e um não consegue fazer exatamente o que o outro faz. A mulher tem o jeito dela de intuição, de forma de pensar, de delicadeza, de jeito, de abordagem, de aceder aos corações que o homem não tem. Por outro lado, o homem tem o seu jeito de ser, que é diferente da mulher. Que o seu corpo foi feito já com mais força, não para agredir a todos, mas para proteger a sua mulher. Proteger fisicamente, estamos falando. Qual o problema?
A mulher precisa que um homem proteja. Cara, a mulher foi feita para o homem e o homem para a mulher. E os dois se completam. Mas Paulo precisava dizer isso para aquele pessoal ali que vivia em uma situação bem complexa. Depois, se quiser, estude melhor sobre isso. Quem era a deusa deles? Como que era o estilo de vida deles? E Paulo falava para esse pessoal, e se a gente pegar só um pedacinho ali, só um versículo, a gente se perde. E muitas vezes a gente não entende, não compreende a Bíblia porque a gente tenta abrir num pedaço e não entende nada. Principalmente quando a gente vai para o Velho Testamento, então a gente fica totalmente confuso e perdido em partes ali da Bíblia que a gente fala, por quê? Cara, por que Jefité matou a filha? E como isso pode estar na Bíblia? Como isso pode ser bom? Mas leia a história inteira. É por isso que a gente tem que ler de capa a capa e o Senhor vai falar conosco. Você vai ver ali que Deus não fala em nenhum momento para Jefité, Jefité mata a sua filha. Deus não fala isso. Mas porque isso está na Bíblia para você entender que se você carrega um peso de rejeição como Jefité carrega, você chega a fazer loucuras para tentar alcançar aquilo que você quer alcançar. Jefté carregado de rejeição, ele queria alcançar, de mostrar para todo mundo que ele tinha vencido, que ele tinha o direito de se sentar em lugares maiores. Ele conseguiu o que ele queria. Mas para isso, ele jurou matar o primeiro que ele visse da casa dele, e foi a única filha dele. Deus não pediu isso, mas Deus deixou isso registrado como sua palavra para que você entenda. Para que eu entenda, para que nós possamos olhar a nossa vida e compararmos a nossa vida com os personagens ruins da Bíblia. Muita gente hoje tem usado a Bíblia para dizer que você é Golias, cara. Presta atenção. Davi era uma figura de Jesus. Cara, o cego falava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas você vai ler a Bíblia e vai ver Jesus falando que ele era maior que Davi. E aí você vai para os Salmos de Davi e vai ver Davi falando assim, o meu Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita. E você vai ver tantas outras coisas maravilhosas que Davi falava sobre o seu Senhor Jesus Cristo. Sim, a linhagem escrita ali em Lucas mostra que Jesus, a família de Jesus toda veio ali de Davi, para cumprir o que estava escrito, que viria de Davi. Mas Jesus é muito maior, Jesus estava lá quando Davi foi ungido rei. Jesus, assim como Paulo nos ensina, que Jesus ele veio de uma linhagem muito maior, de novo sacerdote, da linhagem de Melquisedeque, como Davi já tinha falado. Da linhagem de Melquisedeque, ele veio com um sacerdócio real e eterno, muito maior do que o sacerdócio dos levitas, e que o sacerdócio levítico. Levi ainda era só um pedaço de DNA dentro de Abraão, quando Abraão se prostrou e adorou e entregou o dízimo para Melquisedeque. Jesus é o começo, é o meio, é o fim. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do tempo, o passado, o presente, o futuro, tudo afunila em Jesus. A Bíblia, de capa a capa, é sobre Jesus. E é nele que nós devemos colocar a nossa fé. Deus te abençoe.